Queria convidá-los a abrir nossas Bíblias no livro de 1 Pedro. Também o nosso boletim, nós vamos segui-lo hoje. 1 Pedro, nós vamos ler... Eu vou ler. Aqui vocês podem acompanhar pela Bíblia de vocês. Eu vou ler. Nosso estudo hoje está do capítulo 1, do verso 13 até o verso 16. Porém, para a gente ter mais contexto dentro do nosso estudo de hoje, nós vamos ler do capítulo 1, do verso 1 até o verso 12, e depois nós vamos ler juntos do verso 13 ao 16. Então, capítulo 1, verso 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas. Aqui nesse primeiro trecho, Pedro está começando a sua carta dizendo a quem ele está escrevendo, dizendo sobre a nossa eleição. E eu chamo a atenção aqui principalmente para essa fala dele, que ele chama eleitos dos forasteiros. Ele nos chama de eleitos, mas também nos chama de forasteiros. E aí, seguindo no verso 3, ele vai dizer: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam para escutar. Queridos, essa leitura é um tanto longa, mas ela é importante para a gente entender agora, no verso 13, o que Pedro vai dizer. Vamos ler juntos aqui? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amados, vamos então começar o nosso boletim, fazer uma oração para a gente começar. Paizinho amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu santo Filho, porque um dia aprove ao Senhor resgatar a nós, que não merecemos nada, Pai, que somos infiéis, que somos pecadores, que somos falhos, mas aprove a Ti derramar em nós a Tua graça, Pai. Te agradecemos por esse dia, por esse culto, e pedimos que o Senhor ministre em nossos corações a Tua palavra e o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Então, ao boletim. Nos versos de 1 Pedro 1 a 12, que nós acabamos de ler, Pedro expõe claramente que nossa salvação não é algo trivial, mas é tão grandiosa e completa que os antigos profetas dedicaram suas vidas a investigá-la. E como se não bastasse, é um mistério tão profundo da graça divina
que até os anjos anseiam perscrutá-la. Sabemos, pela palavra, que fomos alvos de uma misericórdia que nossos irmãos do passado ansiavam conhecer. Diante de tamanha revelação, Pedro inicia o verso 13 com uma expressão que muda o foco. Por isso, ou em algumas traduções, portanto. Amados, então, é importante a gente notar que no começo do verso 13, Pedro usa uma expressão que muda o foco. Ele vinha fazendo uma doxologia, ele vinha falando sobre a nossa salvação, ele vinha falando sobre louvando ao Senhor, ele vinha falando motivos pelos quais nós não devemos perder a nossa esperança e aonde nós devemos firmar os nossos pés. E agora ele vai falar, portanto, ou seja, sabendo isso, sabendo mais sobre a sua herança, sabendo de qual reino vocês são, sabendo a quem vocês pertencem. Então, por isso, e agora ele começa o verso 13. E aí no boletim. Essa é a ponte que liga a ortodoxia e doxologia à vida prática. Ortopraxia. E aqui vale a pena a gente falar sobre essas três palavras, porque talvez alguns não saibam o que significa. Ortodoxia, quando a gente fala de ortodoxia, a gente está falando da sã doutrina. A gente está falando da doutrina correta, da gente seguir o que realmente o Senhor está querendo dizer. E não vãs filosofias, e não doutrinas malucas que colocam no nosso esforço ou no nosso suor a nossa salvação. Mas nós estamos falando da sã doutrina. Então, é a ponte que liga a sã doutrina, que foi aquilo que Pedro acabou de falar, nos versos de 1 a 12. É a ponte que liga a doxologia, ou seja, o louvor e exaltação do nosso Deus, à vida prática, a ortopraxia. A ortopraxia diz sobre o nosso procedimento correto, sobre o nosso procedimento dentro da ética cristã, dentro daquilo que a gente sabe que é o que a palavra do Senhor espera de nós. Porque não existe um salvo ou um crente que não vive uma vida, ou pelo menos que não deveria existir esse crente, né? Que não vive uma vida transformada. Não existe um crente que peca e não sente como se estivesse ofendendo ao seu Senhor. Se de fato amamos ao Senhor, nós tememos grandemente ofender esse Senhor. Então, por isso, a vida prática, a ortopraxia, se diz sobre a gente viver uma vida da forma como o Senhor espera que nós vivamos. É a ponte que liga a ortodoxia e a doxologia à vida prática cristã. A lógica do texto é inegável. Se a nossa salvação é esse tesouro imensurável, garantido e protegido pelo próprio Deus para nós, não podemos permanecer inertes e anestesiados. Precisamos responder à graça. Então, aqui, a gente está vendo que se a salvação é um tesouro, se a salvação que o Senhor nos deu, ela é algo tão grandiosa, a inércia, a que muitas vezes nós nos vemos diante dela, ela é impossível. A inércia é um problema na vida do cristão. Tiago, no capítulo 2, verso 17, diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Seguindo o boletim, a santidade que Pedro exorta a seguir não é uma moeda de troca para obter a salvação, mas é a única resposta racionalmente possível de alguém que já foi alcançado por Cristo. No reino de Deus não existe mornidão. Queridos, nós não somos chamados, nós não somos santos para sermos salvos. Nós não somos santos para que então alcancemos a salvação. Nós somos santos porque nós somos salvos. É porque nós somos salvos, é porque o Senhor fez e faz a obra em nós, que então nós somos santificados. Se nós de fato somos salvos, então o Senhor vai completar a boa obra, porque Ele garante isso. Ele garante que Ele vai completar a obra dele em nós. Efésios 2:10 diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andêssemos nela. Aqui ele está falando que até as boas obras que nós podemos praticar são criadas e preparadas por Ele para nós. Nem as boas obras que você acha ou que eu acho que eu estou executando são frutos do meu coração. Essas boas obras são pensadas, imaginadas, nutridas e proporcionadas em nossa vida e planejadas pelo Senhor. Porque nada que vem de nós é bom.
Nada que vem do meu coração é bom. O meu coração é egoísta, o meu coração é egocêntrico e o meu coração pensa em mim. Mas um coração regenerado, ele vive uma vida não mais minha, mas de Cristo. E é por isso que então eu posso praticar as boas obras preparadas por ele. E também no final do verso 10 de Efésios ele diz, para que andêssemos nela. Ele não fala para que nós, às vezes, andêssemos nela. Ele fala para que nós, todo o tempo, andêssemos nela. Andar nela quer dizer que nós andamos todo o tempo na vontade do Senhor. Que nós andamos todo o tempo nessas boas obras do Senhor. Então, de novo, irmãos, eu não quero aqui que pareça que eu estou falando sobre boas obras como algo que nós devemos praticar para que nós alcancemos a salvação, ou para que nós tenhamos estrelinhas, ou que para os irmãos vejam nossas boas obras e ganhemos aplausos. Estou falando que isso é um fruto inevitável do regenerado. Isso é um fruto inevitável daquele que o Senhor alcançou, que o Senhor transformou a vida. Ao boletim. E agora, como começa essa ação? Pedro nos diz, cingindo o vosso entendimento. Na cultura da época, homens usavam túnicas longas que dificultavam a corrida ou o trabalho pesado. Para agir com rapidez, eles precisavam amarrar as pontas da túnica na cintura com um cinto, deixando as pernas livres. Então, naquela época, os homens usavam aquelas vestes longas, né, aquelas túnicas compridas, muitas vezes sobrando muito tecido. E quando ele fala de cingir o entendimento, ele está usando essa analogia de quando os homens precisavam estar prontos para a batalha, que eles arregaçavam as mangas, puxavam as vestes para cima para não atrapalhar os pés, colocavam um cinto para que eles estivessem prontos para correr, prontos para lutar, prontos para a batalha. Então, essa é a analogia que ele está usando. O que Pedro está nos dizendo, voltando ao boletim, é: estejam prontos. Como peregrinos em terra estranha, não estamos aqui a passeio ou em férias. A vida cristã exige prontidão mental, ativa e não apenas reativa. Não podemos caminhar com o entendimento frouxo ou vulnerável, tropeçando nas ideias e filosofias desse século. A pergunta que a gente tem que fazer é: nós estamos sendo moldados pelo meio que nós estamos inseridos? Se nós estamos questionando princípios bíblicos que nós conhecemos e cremos em detrimento do mundo, será que às vezes eu olho para alguma pessoa que está fazendo algo que eu discordo, mas porque o meio que eu estou inserido, seja a faculdade, seja o trabalho, seja a própria família, eu aprovo aquilo para que eu seja aceito naquele meio? É muito fácil e é muito difícil ao mesmo tempo a gente navegar por esse mundo com 100% do entendimento de que nós não pertencemos a esse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo quer dizer que nós não pertencemos a esse reino, quer dizer que nós não servimos a esse mundo. Ou seja, nós não precisamos da aprovação desse mundo. E se eu não preciso da aprovação desse mundo, quer dizer que eu não preciso da aprovação de ninguém desse mundo. Eu não preciso da aprovação dos meus pais, eu não preciso da aprovação dos meus irmãos, eu não preciso da aprovação dos meus irmãos biológicos, eu quero dizer, eu não preciso da aprovação do meu chefe, do meu subordinado, eu não preciso da aprovação dos meus colegas da minha classe, da minha faculdade, da minha pós-graduação, do meu mestrado. Às vezes você está naquele momento do seu doutorado que você precisa dissertar e escrever uma tese, por exemplo, em que o seu orientador pede para que você deixe de fora a sua fé, para que você deixe Deus de fora das coisas, porque dentro da ciência não existe Deus, nós precisamos ser ateus, nós precisamos ser agnósticos, nós precisamos ser qualquer coisa. Meus irmãos, não existe dicotomia na vida cristã. Ou nós somos crentes ou nós não somos. Nós somos crentes no trabalho, nós somos crentes na ciência, nós somos crentes na política, na igreja, nós somos crentes em todos os lugares que nós colocarmos nos pés. Isso é ser forasteiro, queridos. Isso é ser embaixador do reino. Se de fato nós somos crentes, se de fato nós representamos o Rei dos Reis, nós representamos o Rei dos Reis com coragem, com tenacidade, com resiliência. E é isso que Pedro está dizendo aqui. Pedro está dizendo que nós somos forasteiros. O nosso comportamento é de forasteiro. As palavras que nós falamos é de forasteiro. O mundo estranha nosso dialeto. O mundo estranha nossas palavras e nossas ações. O mundo estranha que, na dedicação e durante todo o meu trabalho, eu glorifico ao Senhor e não a mim mesmo. Que eu não busco promoção minha,
mas a promoção é do Senhor. É isso que nós estamos refletindo aqui. Que se de fato nós amamos ao Senhor de todo o nosso coração, é impossível que nós vivamos uma vida de dualidade nesse mundo. 2 Coríntios 10, 3-5 diz, vamos abrir, queridos, por favor. 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao 5. Vamos ler juntos? Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pois, embora vivamos como homens, ou seja, embora estejamos aqui nesse corpo carnal, não lutamos segundo os padrões humanos. Nós não usamos as ferramentas que o mundo usa. Nós não usamos as artimanhas que o mundo usa. Ah, mas veja, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir. Se eu não fizer dessa forma, eu não vou ser promovido nunca. Eu nunca vou passar num concurso se eu não fizer dessa forma. Se eu não mentir aqui, se eu não fizer essa concessão ali, eu nunca vou conseguir atingir meu objetivo. Nós não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. É em Deus que as nossas armas são poderosas, não é em mim. Não é na minha estratégia, não é na minha mente, não é no meu estudo, no meu PhD, no meu diploma, nas línguas que eu falo, em todo o status e o tamanho do meu LinkedIn. Não é em nada disso. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente, guardem essa palavra, obediente a Cristo. Ao boletim. Mas de que forma podemos manter a nossa mente pronta? Sendo sóbrios, no verso 13 fala. Ou seja, somos chamados ao autocontrole. Queridos, aqui eu fiz essa ponte entre sobriedade e autocontrole, porque até em algumas versões da Bíblia vocês vão ver que ele usa essa expressão de autocontrole, mas mais porque a sobriedade aqui, ela está ligada a sua mente não estar embriagada nem entorpecida. A nossa mente precisa estar pronta. A nossa mente, você precisa estar com o seu controle pronto para atuar. Ou seja, o nosso autocontrole, aquele modo da mente onde eu tenho discernimento, onde eu consigo saber se eu estou errando, se eu estou acertando, se eu estou fazendo algo que eu não devia, se eu estou falando algo que eu não devia, se eu estou assistindo algo que eu não devia, se eu estou lendo algo que eu não devia, se eu estou no emprego que eu não devia estar, se eu estou na igreja que eu não devia estar, se eu estou colocando meus pés onde eu não devia estar. E esse é o autocontrole que nós estamos falando aqui. Essa é a sobriedade. A nossa mente estar pronta e ativa. E nesse sentido, meus irmãos, já fica até um parênteses aqui. Esse é um dos fundamentos bíblicos pelo qual a bebida, ela pode ser consumida. Mas se você está chegando perto da embriaguez, se afaste disso, meu irmão. Porque a sobriedade é uma marca do cristão. Se a sua mente está sendo entorpecida, se afaste disso. Então, sendo sóbrios, ou seja, somos chamados ao autocontrole. Nascemos e vivemos em um mundo que nos vê como párias, ou seja, como forasteiros incômodos, e que tenta nos embriagar constantemente com seus valores, suas ilusões e prazeres efêmeros. Queridos, o mundo é um mar de distrações. Nós estamos cercados de entretenimento. Quando eu era mais novo, quando eu era na minha infância, né, já mais tempo que eu gostaria, eu lembro que a gente não tinha muita coisa para a gente se distrair. A gente tinha que imaginar muita coisa. A gente pegava uma bola e era isso que a gente fazia a tarde inteira. Ou a gente pegava um carrinho de rolimã e era isso que a gente fazia a tarde inteira. Lá em casa, quando a gente era pequeno, a gente participou de um sorteio da Riachuelo e, pela graça de Deus, nós ganhamos um mini bug. E meu pai e minha mãe deixavam a gente, eu e meus 2 irmãos, em casa, com um mini bug, 2 litros de gasolina e um sonho. E a gente passava a tarde inteira com aquele mini bug, batendo, capotando o mini bug, se machucando, levantando. Chegava em casa, meu pai, tá tudo bem? Tudo bem. Nós estamos com perna quebrada, mas tá tudo bem. Senão no outro dia não podia brincar de novo. Então,
a nossa infância ela era marcada pela nossa necessidade de conhecer, de pensar nas coisas, de usar aquilo que a gente tinha à disposição. Agora hoje, queridos, nossos filhos ou nós mesmos somos cercados de tantas coisas para fazer. Às vezes a gente tem dúvida do que nós vamos fazer de tantas coisas que são. Eu vou assistir Netflix, eu vou mexer no computador, eu vou ler um livro, eu vou fazer, sei lá, qualquer coisa que seja, que existe no mundo para me distrair. Vou participar de uma festa, vou ouvir uma música, vou participar de um churrasco, ou, enfim, são tantos entretenimentos, principalmente digitais. Mas tudo isso são artimanhas de Satanás para nos afastar do Senhor. Porque o mundo tenta nos embriagar. O mundo tenta nos afastar daquilo que nos traz para perto do Senhor. Ou seja, se eu uso meu tempo para ficar assistindo série, poxa, maratonei aqui, assisti 12 episódios de uma série no final de semana. Isso é louvável, querido? Isso é legal? Isso deveria ser motivo de orgulho, né? Não tem problema você assistir um episódio do Netflix, desde que você não troque o Senhor, não troque o seu tempo com o Senhor, não troque a sua vida íntima, de intimidade, de oração com o Senhor, e fique anoréxico, espiritualmente falando, em detrimento dos entretenimentos do mundo. Tem problema eu sair para passear no shopping com a minha família? Tem problema eu ir para um parque de diversões, viajar para Disney, sei lá? Não tem problema. Desde que tudo isso seja feito com equilíbrio e tudo isso seja feito não em detrimento do Senhor. Que da Disney, assistindo Netflix ou qualquer outro lugar que seja, que nós sejamos conhecidos por sermos forasteiros nesse mundo. Porque senão nós estamos sendo embriagados e deixando de ser sóbrios no mundo. Voltando ao boletim, mediante a graça que está sendo trazida constantemente e porque amamos o nosso Senhor, a sobriedade e o autocontrole são o que Pedro nos encoraja a exercer contra essas estratégias utilizadas pelo inimigo contra os filhos do Altíssimo. Não devemos, de maneira alguma, nos deixar seduzir pelas promessas de uma terra que não é mais o nosso lar. Porque amamos ao Senhor. É porque tivemos e temos tido a revelação da graça do Pai, então exercemos a sobriedade e o autocontrole. Não é o contrário. Não é porque eu estou exercendo o autocontrole, eu não estou dizendo aqui para a gente sair daqui e comprar livros de autocontrole, eu não estou dizendo para a gente sair daqui e assistir vídeos de autocontrole. Eu estou dizendo que é porque dia a dia o Senhor ministra a graça dele em nossos corações, mediante a palavra. Não adianta a gente achar que eu vou sentar em casa agora no sofá, então vai, Senhor, ministra o autocontrole. O Senhor nos transforma pelo poder da palavra dele. O Senhor usa a palavra dele, o Senhor usa os irmãos, usa a igreja, usa a oração. O Senhor nos dá ferramentas para que nós o busquemos. Então, exercendo essas coisas que o Senhor nos dá, meditando na palavra, estando em oração, pedindo ao Senhor, Senhor, revela cada vez mais o teu filho na minha vida. Senhor, revela a tua graça para mim. Senhor, derrama mais, me ensina, Pai, a ter longanimidade, a ter paciência, a ter temperança. Que eu seja um homem temperado, que eu seja uma mulher temperada. Pai, me ensina a ter paciência no dia a dia, nas coisas que eu preciso fazer. É mediante essa graça que o Senhor vai derramando dia a dia na nossa vida. É por meio dele. E porque nós amamos o Senhor. Porque se eu não amo o Senhor, queridos, tudo isso que eu estou falando aqui é em vão. Tudo isso que eu estou falando aqui é performance. Tudo isso que eu falo, que nós estamos falando aqui, é porque nós amamos de fato ao Senhor. E se nós amamos de fato ao Senhor, então, Senhor, derrama o autocontrole em mim. Derrama da tua sobriedade no meu coração. Para que eu possa, dia a dia, ser um homem ou uma mulher que testifica da tua palavra. Que é conhecido por não pertencer a esse mundo. Porque, queridos, de fato, nós não devemos nos deixar seduzir pelas promessas de uma terra que não é nosso lar. Nós recebemos promessas de todo lado. Promessas de mais dinheiro, promessas de bons negócios, promessas de que se eu ceder aqui ou ali, eu vou ganhar algum tipo de vantagem. Mas nós não pertencemos aqui. Não é aqui. Se nós entendemos que de fato nós não pertencemos a esse lugar, nada que tem aqui pode me atrair. Se eu entendo que eu não vou levar nada daqui, por que eu invisto tanto aqui? Se eu entendo que aqui, essa vida tem um prazo,
um prazo que pode acabar amanhã, que pode acabar saindo por aquela porta. Por que eu estou investindo tanto aqui e não na vida eterna? Então, meus amados, nós precisamos refletir sobre isso. E seguir voltando ao boletim. E a pergunta que se segue é, mas então como exercer esse autocontrole? E Pedro é claro, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele não diz esperar um pouco, mas ele diz esperar inteiramente. A palavra bíblica para esperança é diferente da usada normalmente por nós. Quando dizemos que temos esperança de algo, estamos dizendo que desejamos que aquela coisa incerta aconteça. Porém, graças a Deus, essa esperança a qual Pedro se refere é certa e é chamada em Hebreus 6,19 de âncora da alma. É o que nos traz estabilidade e segurança. A gente vê que Pedro, nesse versículo que a gente leu agora, que a gente acabou de ler, diz: esperai inteiramente na graça. Ele não está dizendo para a gente esperar às vezes, mais ou menos, quando a gente quiser, quando o negócio fica muito complicado, quando a gente vê que não tem saída, quando eu não souber o que fazer. É todo dia, em todo momento. Seja em momentos que são no fundo do poço ou não, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Quanto mais Cristo é revelado em minha vida, quanto mais eu conheço dele, quanto mais próximo eu estou de conhecer o Senhor intimamente, mais esperança, mais sobriedade e mais frutos eu vou ter na minha vida. É isso que Pedro está dizendo aqui. Pedro está dizendo isso e eu gosto de lembrar isso à nossa mente o tempo todo. Ele começa a carta dele mandando uma carta para os forasteiros dispersos. Esse povo judeu que não vivia no meio do povo judeu mais. Esse povo judeu que não era mais judeu. Esse povo judeu que agora era de Cristo. Que agora era totalmente rejeitado pelos judeus. Então nós estamos falando de pessoas que até ontem, como se hoje você não pudesse mais ter relacionamento pacífico com pessoas que são grandes amigos seus. Os judeus, eles eram um povo unido em torno do que eles criam, da palavra de Deus do Antigo Testamento, dos profetas, e de repente o Messias veio. E muitos deles não creram que o Messias veio. E aqueles que creram que o Messias veio foram totalmente rejeitados e até hoje são. Até hoje você vê orações dos judeus lá em Israel dizendo: vem Messias, vem logo. Nosso Messias já veio, meus amados. O Filho de Deus já veio e já completou sua obra. E é para essas pessoas que Pedro está escrevendo uma carta. Essas pessoas que são rejeitados porque são judeus que creem que o Messias veio, então eles são rejeitados pelos seus, e são rejeitados pelos outros povos, porque os outros povos rejeitam totalmente a nós que cremos que existe apenas um Deus. Nós que professamos que existe apenas um Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Então, para essas pessoas, Pedro está escrevendo, dizendo: sede sóbrios, porque no mundo vocês vão precisar ter sobriedade, porque vocês não pertencem a esse mundo. E agora, falando sobre a esperança a que Pedro está se referindo não é uma esperança como qualquer outra. De novo, ele está escrevendo para esse povo, então ele está falando sobre uma esperança que é absoluta. Vamos ler juntos Hebreus 6, 18 a 20? Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma. Quem é a nossa esperança, amados, senão Cristo? Quem é a nossa segurança, senão Cristo? Pode alguém ou alguma coisa arrebatar essa segurança das nossas mãos? Pedro diz nos versos anteriores, nos versos de 1 a 12, ele vai dizer que é Deus que guarda a nossa herança. Alguém pode arrebatar das mãos do Senhor a nossa herança?
se ele, que é o criador do universo, é quem aguarda? Não. Seguindo. Ora, se a nossa herança é segura, imperecível e guardada pelo Pai, nossa mente não precisa ser consumida pela ansiedade dos ganhos e perdas terrenos. Nosso coração não deve ansiar por bens, por reconhecimento humano, por contas bancárias gordas ou corpos vaidosos. Nossa esperança não oscila com a economia ou com a política, não oscila com a nossa saúde ou com o nosso estado emocional, porque ela está ancorada inteiramente na graça, que será plenamente revelada na volta de Jesus Cristo. Amados, eu sei que a gente lê isso e às vezes a gente fala essas coisas e parece assim, acaba virando meio que um mantra, uma coisa repetida que eu falo, mas que eu não consigo, não é possível, enfim. Mas nossa esperança não oscila com a economia ou com a política. Isso é verdade? A nossa esperança não oscila com a nossa saúde ou com o nosso estado emocional. Isso é verdade? Essa semana foi emocionante no Brasil. Foi punk. Essa semana foi um tanto assim, nível hard, né? Então, será que a nossa esperança vacilou essa semana? Será que durante essa semana o meu coração ficou fixado? E eu falo por mim mesmo. O nosso coração ficou fixado em agora vai. Agora, eu acho que o Brasil tem jeito. Amados, o Brasil não tem jeito. Nenhum país do mundo tem jeito. Nós não pertencemos ao Brasil. Nós não pertencemos aos Estados Unidos. Nós não pertencemos a esse mundo. A nossa esperança está em Cristo e no reino de Deus. Se a nossa esperança está em Cristo e no reino de Deus, vamos orar pelos nossos governantes. Vamos esperar que a justiça de Deus seja feita. Mas de maneira nenhuma os meus pés devem vacilar por causa desse país. Porque eu sou embaixador aqui. Vamos supor que você seja o embaixador do Brasil, enviado para trabalhar em outro país qualquer, na Argentina. Chega lá, de repente alguém chega para você e fala assim, rapaz, a Argentina tá feio o negócio, viu? A economia tá afundando, tá uma corrupção descarada lá no Congresso e tal. Você, como embaixador do Brasil na Argentina, pensa o quê? Ah, não tô nem aí. Não é meu país? Beleza, eu posso ajudar. Posso fazer alguma coisa aqui, né? Dar alguns conselhos. Mas o meu país é o Brasil. Se o Brasil estiver passando por uma dificuldade, aí sim. Mas a Argentina? Ou qualquer outro país? Se eu fosse um embaixador do Brasil hoje no Irã, eu ia estar preocupado com o Irã? Não. Eu ia estar preocupado com os interesses econômicos afetados pelo Irã do Brasil. Esse é o pensamento do cristão. Nós somos embaixadores de outro reino. Se o Brasil está se lascando, se o mundo inteiro está se lascando, eu sei, nós vamos orar. A gente se preocupa, porque nós sofremos com isso. Nós passamos as consequências juntos. Mas, meus amados, o nosso reino não pode falhar. O reino que nós pertencemos não pode falhar. Porque é o Senhor que guarda ele. Então, sim, nós somos embaixadores em terras estranhas. Mas não, nós não vacilaremos por causa disso. Porque a nossa esperança não está aqui. E voltando ao boletim, e se de fato cremos e confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, se de fato somos estrangeiros e peregrinos, e se de fato representamos um reino que não é dessa terra, Pedro é claro, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente da vossa ignorância. Sabemos que nada podemos, senão pela graça de Deus, e por meio do seu Santo Espírito, somos totalmente incapazes de produzir frutos bons, a não ser por meio da vida de Cristo em nós. Em João 15:5, Jesus diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E ele termina falando assim, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo que sem ele nada nós podemos fazer. Se nós não estivermos enxertados nele, nós somos um galho morto. Nós não podemos produzir nada, nenhum fruto. Então,
se de fato nós cremos e confessamos, se de fato nós estamos enxertados nele, nós vamos produzir frutos. Nós vamos ser transformados por ele. Mas, voltando ao boletim, também sabemos que fomos eleitos para a obediência a Jesus Cristo. O texto não tenta nos transformar em, entre aspas, passivos pela graça, mas em capacitados pela graça. Pois a mesma palavra que nos garante que Deus completa a sua obra em nós, Filipenses 1,6, também nos ordena: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Portanto, como filhos da obediência, nossa resposta à graça e misericórdia de Deus não é inércia, mas a santidade intencional em todo vosso procedimento. Pedro não diz em alguns procedimentos, ele diz em todo o vosso procedimento. Romanos diz para nós não, e Paulo diz em Romanos, no verso que nós acabamos de ler, para a gente não se conformar com esse século. Nós somos filhos da obediência. Se você é um regenerado por Cristo, então você é um filho da obediência. Ser um filho da obediência diz que em todo momento, em todo o nosso procedimento, nós devemos obediência a Ele. É a Ele que nós devemos nossa honra, é a Ele que nós devemos nossos passos, nosso dinheiro, nossa casa, nossa vida sexual e tudo que nós temos. Nossa obediência está diante do Senhor. Não está a homens, queridos. Não está a seu psicólogo, ao seu psiquiatra. É o Senhor que conduz a sua vida. A nossa regra, o nosso parâmetro é o Senhor. Precisamos nos livrar daquilo que vai contra o caráter de Deus. Antes de pertencer ao reino de Deus, andávamos, agíamos, pensávamos e desejávamos como velhas criaturas, cobiçando bens, invejando, tomando atalhos na vida, buscando prazeres sexuais e deixando de recolher imposto, mentindo e agindo de forma como o nosso coração pecaminoso ordenava. Aqui entra alguns temas caros para nós, né? Hoje em dia a gente sabe que é tão difícil a gente empreender no Brasil, por exemplo, ou a gente sabe o tamanho da mordida que a Receita Federal dá no nosso dinheiro. Mas Deus fala, poxa, se ele está pegando muito, não precisa dar tudo, não. Não é isso que Deus fala. Cristo, o poder e sabedoria de Deus, por meio do Evangelho, da nossa morte e ressurreição com Ele, muda a nossa vida. Se antes ofendíamos a Deus deliberadamente, agora nós odiamos o pecado, pois amamos o nosso Senhor. Essas duas coisas não podem coexistir. Eu não posso amar o Senhor e não odiar o pecado. Eu não posso amar o Senhor e amar o pecado também. Se amo ao Senhor, eu odeio o pecado. Como posso eu, que sou o embaixador de um reino, amar aquilo que ofende o meu Senhor? Se antes achávamos que tudo bem em sonegar impostos, agora obedecemos a palavra. Se antes invejávamos nosso vizinho, agora obedecemos a palavra. Se antes tomávamos vantagem em tudo que podíamos, em detrimento de outro, e aqui entram coisas que a gente pode citar coisas bem pequenas. No trânsito, por exemplo. Se você é aquele cara que gosta de parar numa vaga proibida, se você é aquele cara que gosta de usar de artimanhas para cortar uma fila, para passar na frente das pessoas, aquele cara que vê que tem duas pistas, a da esquerda vira para a esquerda, a da direita vira para a direita, e você vai pela direita, chega na frente da seta e entra. Você acha que isso não tem problema nenhum, porque afinal de contas, poxa, eu fui lá e fiz isso, mas você sabe que no seu coração você quis tomar vantagem. Você sabe que no seu coração você quis passar na frente de outras pessoas. Meu irmão, por que você acha que o seu tempo é mais importante que o de outro? A palavra nos diz para a gente não fazer com o outro aquilo que nós não queremos que seja feito conosco. Se de fato nós amamos os nossos irmãos de todo o nosso coração, então nós nos colocamos em último lugar.
Então, se eu vou tomar vantagem em detrimento de outra pessoa, misericórdia de mim, Senhor, porque eu devo obediência à tua palavra. O evangelho que não muda a nossa vida prática não é o evangelho de Cristo. Ele pode ser uma massagem no seu ego. Ele pode ser aquele amuleto que você usa antes de dormir para ter certeza que você é salvo. Mas se não houve regeneração real na sua vida, se o seu coração não foi transformado, querido, eu peço que você ore ao Senhor e coloque o seu coração diante de Cristo. Para que o Senhor sonde o seu coração. Porque o evangelho traz mudança em nossa vida. Porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o que Deus usa para transformar as nossas vidas. Ele não vem apenas para trazer uma doutrina. Ele não veio apenas para trazer algo que eu preciso saber mentalmente, para que eu saiba papagaiar quando alguém me perguntar alguma coisa. O evangelho, ele transforma nosso coração. Por isso que a palavra fala que o Senhor vai trocar o nosso coração, que era de pedra, por um coração de carne. Porque ele troca o coração. Ele não vem simplesmente aplica um remedinho, ele troca totalmente quem você é. O nosso velho homem morreu na cruz. Esse velho homem, voltando ao boletim, escravo do pecado, morreu. Aleluia! Foi crucificado e sepultado. No terceiro dia, renasceu um novo homem, uma nova criatura, governada não mais por seu coração e pelo pecado, mas pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ler juntos? Romanos 6,6? Sabendo isso, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Amados, se o nosso velho homem de fato morreu na cruz, e ele morreu na cruz, amém, irmãos? Amém. Se ele morreu na cruz e ele morreu na cruz, nós não servamos mais ao pecado. E agora Gálatas 2, 19 e 20, vamos ler juntos. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Somente crucificados em Cristo, podemos ser feitos filhos obedientes, cingir nosso entendimento e permanecer sóbrios. Esses dois textos que nós lemos aqui, nós vemos que, aleluia, meus irmãos, por essa graça tão grande. Aleluia, porque nós fomos atraídos, incluídos na morte de Cristo, e hoje Ele é a nossa vida. Mas isso tem uma consequência na nossa vida. A consequência está no texto. Não sirvamos ao pecado. E Gálatas diz que esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. E não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Se Cristo não traz transformação na minha vida, não é o Cristo que nós servimos, que é o Cristo da sua vida. O Cristo que nós servimos, Ele é poderoso para transformar. Ele traz transformação. Você não está apenas tentando ser uma pessoa melhor, meu irmão. Nós não estamos aqui tentando todo dia, vendo aqui, eu já vi várias vezes isso, aquele 1% todo dia. Não é todo dia um pouco melhor. Não é todo dia buscando fazer coisas para que você tenha um corpo melhor, para que você tenha uma vida melhor. Meu irmão, se você tem disciplina para cuidar do seu corpo, para fazer exercícios e etc., maravilha, mas não é disso que nós estamos falando. Nós não estamos aqui falando de você ser uma pessoa melhor. Você é uma nova criatura. Você faz parte da nova criação. Você é nova criação. A palavra não fala que você está se tornando nova criatura, ela fala que você é nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz, e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. As coisas antigas já passaram. Elas não vão passar quando você quiser. Você não precisa fazer algo para que elas passem. Elas já passaram, porque Cristo é a nossa vida. O velho homem não foi ferido. O velho homem não foi debilitado. Ele não foi aleijado. Ele foi morto. O mesmo Deus que o matou e nos salvou é quem nos mantém em perseverança, meus irmãos. Ou seja,
a nossa perseverança não é uma obra da nossa vontade, mas ela é a fidelidade de Deus operando em nós o desejo de rejeitar o pecado, que é quem nos escravizava. Todos os dias é Deus quem opera em nós a nossa perseverança, para que nós rejeitemos o pecado, para que nós odiemos o pecado de todo o nosso coração, para que então nós amemos ao Senhor, para que então nós sejamos sóbrios, para que então nós tenhamos condição de sermos então esse filho da obediência. Vocês veem que a premissa inicial disso tudo é a vida de Cristo. A premissa inicial disso tudo é Cristo operando em nós. Se Cristo não operar em nós, então nada que nós possamos fazer, queridos. Ao boletim, Pedro está nos encorajando a tomar posse dessa verdade, a resistir durante a nossa peregrinação e a não ser conformado às nossas paixões, pois servimos e representamos a um Deus que é santo. A nossa santidade, ou seja, o nosso modo de agir, deve corresponder a quem nos chamou e comprou por preço tão alto. Vamos ler juntos? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou o santo. O padrão de santidade aqui, meus irmãos, não é o irmão do lado. Não é esse cara que você admira, não é o pastor Glênio, não é um pastor, não é aquele irmão do YouTube que você tanto admira, não é um teólogo famoso que a gente conhece, que a gente compra livros, não é o Carson, não é o Nicodemos, não é ninguém. O padrão de santidade não é quem você admira. O padrão de santidade é Deus. O nosso padrão de santidade é o Senhor. É um chamado à integridade, onde a vida pública e privada são uma só. É um chamado de integridade que é onde a minha vida privada e a minha vida pública condizem com o nosso Salvador. Sermos santos significa que devemos estar separados do mundo. Não um pouco, nem em grande parte, mas totalmente. Pode o embaixador de um reino ser 99% fiel ao seu rei? Certamente que não, pois o 1% de traição anula a lealdade inteira. Se eu sou embaixador do Brasil de novo na Argentina e 99% do meu tempo eu sou fiel ao Brasil, sou leal ao Brasil, defendo os interesses do Brasil, mas em 1% do tempo, aquela uma hora que eu tive 1 hora de reunião durante 10 anos de serviço, em 1 hora de reunião, eu traí meu país. Eu sou fiel ao meu país? Não. Não sou. Não posso ser considerado leal ao meu país. Então, tornamos-nos santos em todo o nosso procedimento é um imperativo claro. Não devemos fazer concessões em nossas famílias, trabalho ou quaisquer círculos sociais. É muito fácil a gente ficar encontrando situações ou formas ou lugares onde eu falo, mas veja bem, aqui, se eu fizer isso que a palavra exige de mim, eu vou ser o chato. Eu vou ser impertinente. Eu vou me constranger. Eu vou passar vergonha. Se o meu chefe chega para mim e fala, o cara ligou aí, fala que eu não tô. E aí você mente pelo seu chefe? Quem você está honrando? Se o seu chefe chega para você e fala assim, querido, aqui esse documento fala que a gente faturou tanto, mas coloca um valor a menos aqui para a gente faturar menos a nota fiscal. O seu papel, meu irmão, é falar, eu não posso fazer isso. Porque isso ofende ao meu Senhor. É difícil, eu sei. Não é fácil a gente se colocar numa posição que a gente pode perder nosso emprego, que a gente pode perder nossa família, que a gente pode perder nossos amigos, que a gente pode reprovar no mestrado, não passar num concurso porque eu minto em algum critério. Existem N situações no mundo onde uma mentirinha desse tamanho, ou eu ceder um pouquinho, pode me trazer uma vantagem. Mas a palavra é clara, sede santos, porque eu sou santo. Pedro aqui está parafraseando Levíticos, onde o Senhor fala isso. Então o Senhor não fala isso depois de Cristo. O Senhor exige isso do povo dele desde sempre. Nós precisamos entender
que a nossa vida é uma só. Não existe uma vida aqui no domingo, com os irmãos da igreja, e quando eu saio da reunião, eu viro a chave. Com os irmãos da igreja, eu não falo palavrão. Com os irmãos da igreja, eu falo de outros assuntos. Mas quando eu encontro com os meus amigos, eu falo das mulheres, do bar, eu falo... minha boca é suja pra caramba. Eu xingo, falo mal das pessoas, às vezes falo mal dos irmãos que eu acabei de encontrar. Isso é uma vida dicotômica, meu irmão. Isso é uma vida onde você é um aqui e outro em outro lugar. Quem você acha que você está honrando assim? Você acha que está escondendo-se de quem? Do pastor Glênio? De mim? Do irmão da igreja? Você não precisa agradar o pastor Glênio. Você não precisa me agradar. Você não precisa agradar ninguém aqui. O Senhor está vendo o seu coração. O Senhor está vendo o seu entendimento, as suas intenções. Qual é o motivo que você é um aqui e outro lá fora? Se você tem vergonha do seu Deus, reveja quem é o seu Deus. Se é você mesmo ou se é o nosso Senhor. Precisamos tomar cuidado para não cair no erro de buscar, ao boletim, santidade moral. Aquela que tem como objetivo convencer o pastor, o irmão, a esposa ou o marido. Ou seja, convencer a homens de que somos santos. Qualquer outra mensagem, religião ou seita que não professa o evangelho e a nossa salvação somente por meio da graça revelada em Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado e crucificado, busca essa santidade. Qualquer religião, qualquer reunião que não professa Jesus Cristo como suficiente, Jesus Cristo como Filho de Deus encarnado, que veio à Terra para viver aqui durante 33 anos, durante seu ministério, fazer milagres, andar no meio do povo, honrar o Senhor, morrer na cruz, ser sepultado, no terceiro dia ressurreto. Qualquer religião, qualquer igreja, qualquer reunião que não professa isso, está buscando uma imagem. Uma imagem que é de performance. Se você também está buscando isso, meu irmão, se você também está buscando agradar a pessoas, a santidade moral, se você está buscando que pareça que você é santo e não você ser santo, você também está errado. Não importa o que nós estamos vendo. Se eu estou vendo aqui uma pessoa e essa pessoa está, poxa, super legal, o cara performando, isso não quer dizer nada. Não sou eu que vou julgar. Não é o trono não é meu. O tribunal não é meu, é de Cristo. No dia do tribunal de Cristo, essa santidade moral não vai ter valido de nada. Vai ser tudo trapo de imundícia. Essa falsa santidade disfarça algo terrível em nós. Nosso desejo incansável de preservar a nossa imagem e massagear nosso ego. Qual é o motivo pelo qual nós queremos parecer santos? Nós queremos um tapinha nas costas. É isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas nos vejam e falem, poxa, esse cara é bom. Cabra é bom. Não tem outro motivo. Senão, a gente simplesmente vive uma vida egocêntrica, onde o meu ego é massageado, onde eu ganho aquele tapinha nas costas e falo, top, ninguém sabe quem eu sou em casa. Erramos, ainda que inconscientemente, em considerar como se o objetivo fosse parecer santo, ao invés de ser santo. Ser santo muitas vezes tem como consequência não parecer santo, pois confessar seu pecado é um passo em direção à santidade real. Parecer santo traz como contraponto absurdo que você não deve não parecer santo. Faz sentido você, naquela tentativa absurda de ninguém saber quem você é, você chegar e confessar para um irmão as suas falhas? Que em casa você maltrata a sua família? Que em casa você mente para sua esposa?
que na rua você usa de artimanhas e artifícios para não pagar impostos, para passar a perna em alguém? Não faz sentido, meu irmão. Você confessar todos esses pecados ao mesmo tempo que você está tentando parecer ser santo. Mas ser santo, sim. Confessar pecado faz parte de você querer ser santo. Porque confessar pecado mostra quem você é. E mostrar quem você é, mostra que você não quer mais ser essa pessoa. Mostra que você não quer mais ser esse homem ou essa mulher que carrega essas marcas e essas coisas da nossa natureza terrena. O nosso velho homem morreu, mas essa carne está aqui, militando contra o espírito. E um dia nós vamos nos estar livres dela, mas por enquanto não, meus irmãos. Não quer dizer que nós não vamos pecar, nós vamos, mas nós precisamos confessar pecado. Porque um santo não é alguém que nunca peca, mas alguém que quando peca, em obediência à palavra de Deus, recorre para a luz. Ou seja, para a confissão. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ser santo não é não pecar. Ser santo é você obedecer a palavra de Deus. Quando você pecar, confessa. Chama o irmão e confessa. Se você pecar contra o irmão, chama ele e pede perdão. Isso é ser santo. É você andar na palavra, não no que você acha que é ser santo. Deus é santo, e porque Ele é santo, e nós agora, seus filhos e representantes, devemos refletir o seu caráter de santidade. Se Ele de fato é a nossa vida, o nosso coração vai ser purificado. E a obra será completada em nós. Passamos a odiar o pecado e amar ao Senhor. Passamos a rejeitar qualquer tentativa mundana de moldar e conformar o nosso caráter. Se nós de fato cremos, se nós estamos diante do Senhor e amamos esse Deus que nós falamos que amamos, então, meus amados, nós não vamos nos conformar a esse mundo. Nós vamos deixar para trás as paixões que nós tínhamos antes e agora nós vamos seguir o que o Senhor espera de nós. Nós vamos honrar esse Deus e nós vamos honrar esse reino ao qual nós pertencemos. Compreender isso é imprescindível para que não sejamos libertinos em nossas ações e para que não sejamos santos apenas quando estamos sendo observados. Vejam que esses são dois extremos. Ser libertino é você ser aquela pessoa que crê que, poxa, se o Senhor não fez, então tá tudo bem, entendeu? É o Senhor que faz mesmo. Eu vou continuar pecando porque uma hora Ele vai fazer. E assim segue. Querido, você não ama o Deus. Você não ama o Senhor. Se você amasse o Senhor, você odiaria o pecado. E se você odiasse o pecado, você não teria prazer em pecar. Senhor, eu ainda peco, mas misericórdia de mim, Senhor. Tira de mim e faz de mim um novo homem. Então, misericórdia de nós, se nós estamos sendo libertinos, se nós estamos usando a graça como desculpa para pecar. E também o contrário, se nós estamos usando a santidade como ferramenta de promoção, de autopromoção, ferramenta de promoção do meu ego e de quem eu sou. Ou para convencer pessoas da nossa performance cristã, se é que existe isso. Amados, com isso nós encerramos. E que o Senhor nos ensine e nos capacite diariamente a cumprir a sua palavra e que nós sejamos embaixadores e representantes dignos que testificam de uma obra que já foi feita, está sendo feita e será concluída em nossas vidas. Louvado seja o Cordeiro que foi imolado, Jesus Cristo. Amém. Queria pedir para que nós leiamos juntos novamente o texto de hoje, que está lá no começo do boletim. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos,
Que o Senhor os abençoe, que o Senhor use essa palavra poderosamente.